isso aí, meus caros, sejam bem-vindos aí para mais um teórico aí, criminólogo do nosso segmento aqui. Eu quero falar sobre, pode até pôr na tela já, Renan, sobre esse cara aqui, ó, Howard Becker. Você já deve ter ouvido falar dele. E ele vai trabalhar duas questões aqui que são importantes. Ele vai trabalhar a questão da desviança ou do desvio, vou explicar o que é isso, e, claro, a teoria da rotulação. Também vou explicar. Aliás, a teoria da rotulação, que em inglês é o Labeling Approach, né? Que é a maior obsessão do examinador para concurso na área da criminologia. Não sei porquê, mas, de fato, isso é uma teoria que você precisa conhecer bem. Ela, no fundo, é simples, mas ela é complementada por vários autores aqui, né? Então, o Goffman, no futuro, vai falar dela, né? Outros autores, mas eu acho que o Becker... o Becker é o pioneiro nesse trabalho aqui. E eu vou te mostrar como isso é construído, tá? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, desviança social, né? Qual é o sentido disso, né? Bom, o Becker, ele vai trabalhar em Chicago, né? Não por acaso a Universidade de Chicago foi, inclusive nesse período aqui em que ele trabalha, de fato, o grande celeiro de criminólogos, né? A gente tem um monte de autor que sai aqui desse contexto da sociologia americana para montar, né, as suas teorias, né? Dentre eles aqui o Becker, e de fato ele vai trabalhar, vai ser o pioneiro, né, nessa teoria do rotulamento, ou teoria da rotulação, ou teoria do etiquetamento, enfim, isso aparece com vários nomes aí em concurso, mas é sobre isso que ele está escrevendo, e no fundo, ele está escrevendo um pouco sobre a questão do desvio. E aí eu quero fazer um parêntese aqui sobre a questão do desvio. Por quê? Veja que quando a gente fala, né, do conceito de crime para criminologia e para o direito, enfim, nós estamos falando de observações diferentes. A gente está olhando para o mesmo fenômeno, mas ele tem significados e o tratamento é diferente para cada uma dessas ciências, porque a ideia dessas ciências é diferente, né? Então, se a gente for falar de crime lá para o direito penal, ele vai te falar do fato típico, ilícito, enfim, né, antijurídico, né, a teoria lá do crime lá no direito penal. Aqui, né, há uma série de considerações, né, feitas sobre o significado do crime, né, que os autores procuram construir. Então eles vão falar, olha, é um fenômeno antissocial, né, que é aflitivo lá naquela comunidade onde ele acontece, né, é um fenômeno que se protrai no tempo, há um certo consenso no tratamento disso como algo a ser criminalizado, né? E veja que para esses sujeitos aqui, né, o crime tem um aspecto de desvio de comportamento, né? Ele fala o seguinte, olha, o sujeito há uma expectativa social, né, do comportamento, e essa expectativa é que o sujeito não tenha um comportamento prejudicial ao todo e a outros, né? Há uma expectativa de que o sujeito integre a sociedade de forma positiva, né? E construa o bem comum, em algum momento o sujeito se desvia desse comportamento esperado. Então veja que a sociedade, na visão desses criminólogos aqui, ela tem um rol de comportamentos que ela entende, né,
que são desviados e ela coloca esse rótulo do desvio por meio dos processos de criminalização. Então a sociedade ela vai eleger lá, né, quais são os comportamentos, né, que ela entende que são os desviantes e vai selecionar esses comportamentos para futuramente, formalmente serem criminalizados. Muito bem, né? Então, veja que esse comportamento, ao ser classificado como desviante ou não, ele carrega dentro dele uma convicção moral, não é? Quando você, né, quando a sociedade escolhe X ou Y comportamento para criminalizar, ela está construindo um processo de rotulação, né? E ele vê um certo problema nisso, porque ele diz o seguinte: olha, pode ser que através desse processo de rotulação, né, você acabe tornando alvo da criminalização comportamentos e grupos sociais específicos, né? E talvez essa rotulação nem sempre atenda ao todo da sociedade, mas atenda a interesses específicos, não é? Então veja que ele está mostrando para a gente que o crime não é um ato inerente em si, mas ele é algo que é socialmente construído, né? A sociedade chega a um consenso, né, de que aquele comportamento vai ser considerado desviante e trazido por esse processo de rotulagem para as formalidades da criminalização, não é? Muito bem. Aí ele fala o seguinte: olha que interessante, né? Você então pode rotular um comportamento, né, como, digamos assim, desviante, né? E veja que você, ao mesmo tempo, você pode associar esse comportamento desviante, né, a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos, né? De forma que você acaba criando uma certa expectativa que vai moldando, né, o comportamento desse indivíduo, né? Veja que aqui ele inverte um pouco a lógica da expectativa de comportamento, porque ele fala o seguinte: olha, pode ser, né, que esse indivíduo acabe, né, por uma rotulação, ajustando inclusive o comportamento dele, né, a partir desse estigma que lhe é aplicado. Veja que essa ideia de rotulação, veja que essa ideia de estigma, no futuro, ela vai ser, né, retomada pelo Goffman, um autor que a gente já conversou aqui, a gente já explicou aqui, né? Então veja que a sociedade ela tem que tomar muito cuidado, né, com os comportamentos que ela quer eleger como desviantes, com a forma como ela quer tratar as pessoas que cometem, né, esses comportamentos, que exibem esses comportamentos, e a forma como esses comportamentos vão ser, digamos assim, controlados. Porque se você não toma cuidado com esse processo, você pode estar produzindo estigmas, né? Se o sistema de justiça não está bem ajustado, ele pode aprofundar esses estigmas, né? Pode colar esse rótulo de forma indelével, ou seja, de forma que você não arranque isso no processo de recuperação, né, do criminoso. E aí você acaba tendo um efeito reverso nesse processo todo, que é, ao invés de você inibir esse comportamento, você introjeta no sujeito, né, um fomento, né, da repetição desse comportamento no futuro. Ou seja, ao invés
de você criar um sistema que reabilita o sujeito, você cria um sistema que empurra o sujeito para realizar novamente esse comportamento. Na prática, o que é isso? O alto índice de reincidência criminal que a gente tem na nossa sociedade. Ele fala, olha, né, o nosso sistema, ele rotula as pessoas, né, ele funciona mal, né, e ele acaba por prejudicar o processo de recuperação, né, a tal ponto que a gente tem uma grande reincidência. Olha como ele está olhando para um dado da realidade, da reincidência, está olhando criticamente para os sistemas de justiça criminal, né, e está tentando construir, né, a ideia de que um sistema de justiça criminal não ajustado, né, acaba por gerar mais crime, acaba por gerar reincidência. Né? Veja como as políticas de justiça criminal, elas podem, no final das contas, por esse paradoxo, fomentar mais crime. Não há dúvidas de que aqui nós estamos tratando da teoria da rotulação ou da rotulagem o labeling approach, que a prova gosta tanto, e não é à toa que essa teoria se encontra no conjunto das teorias do conflito. Porque, veja, é uma teoria altamente, né, permeada por todos aqueles paradigmas, todos aqueles pressupostos que a gente trata nas teorias do conflito. Né? É esse tipo de observação que você tem que começar a fazer, esse tipo de perspicácia que você tem que começar a ter para começar a associar teorias do conflito a certos conjuntos de teorias do consenso a outros certos conjuntos de teorias. Né? Então, a lição que eu extraio daqui é o seguinte: Goffman, ou melhor, Becker, né, é o autor, o pioneiro dessa teoria da rotulação ou do rotulamento. O pensamento vai ser retomado no futuro pelo Goffman aqui, inclusive por isso eu coloco aqui como sugestão de leitura o Goffman e também o Lammert, né, que são autores que vão retomar esse pensamento aqui no futuro, para construir o todo dessa teoria aqui. Então, veja que você não pode ler os autores de forma estanque. Né? Eles se conversam, as teorias umas derivam das outras, um vai melhorando as outras. É assim que o conhecimento acadêmico é produzido. Bacana, espero que você tenha gostado, dá um like aí no vídeo, segue a gente e daqui a pouco eu volto com mais algum autor aí na nossa série de Pensadores da Criminologia.